Graças a Deus, temos a partir de agora mais uma oportunidade de ouvir a palavra da fé, que nos alimenta e nos enche de força. Abra o seu coração e fique atento ao que Deus vai compartilhar com você nesta noite. Que a luz de Cristo brilhe em você. Ela ensina no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil e também ela é psicanalista. Ela dá esse suporte. Deus usa, dos conhecimentos para que ela esteja auxiliando pessoas. Eu também, pode ser. Eu gostaria também de saber se tem mais alguém, alguma esposa de pastor aqui nessa noite. Mais alguma? Agradecer, destacar. Todos vocês são importantes, mas eu gostaria de destacar a presença de Grace, também esposa de pastor, de Silvia. E se tiver mais alguma outra esposa de pastor que eu não esteja, pode se chegar aqui também mais para frente. Vocês são bem-vindos, porque vocês representam também o povo de vocês, ok? A igreja onde vocês estão congregando, nós sabemos que nós somos uma grande família. Então, nesse momento, nós vamos estar atentos para a palavra, ok? Boa noite, queridas. Graça e paz, amém? Que bom que você chegou até aqui. Amém. É muito bom, eu quero agradecer aos meninos, o louvor foi maravilhoso, amém? E o louvor todinho fez minha pregação, O primeiro e o último, a última música que nós cantamos aqui, eu digo, pronto, não preciso mais pregar, porque já pregaram tudo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, amém? Não é verdade? E depois nós cantamos, acabamos de cantar, que quando estamos na presença do Senhor, os medos se vão. Na presença do Senhor a gente encontra segurança. Amém? Então, nisso aí a gente já tem toda a nossa pregação. Mas eu vou ajudar você, eu sou muito boa, então eu vou detalhar, desenhando isso para você. Amém? Então, como eu falei, é um prazer, a Ana Linda falou, eu sou psicanalista, e eu sou professora do Rema também. Mas acima de tudo, queridas, eu sou uma mulher exatamente como você. E que eu estou aqui para dizer algumas dificuldades que eu passei e que Deus me livrou. Amém. Então, esse tema para mim é muito oportuno. Eu gosto muito de falar sobre alma. Não só porque é nessa minha área da psicanálise. Mas a alma é um terreno que é muito afrontado pelo diabo. E às vezes na igreja a gente não dá atenção para ela. A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. Nós aprendemos muito bem como lidar com o nosso espírito. Nós sabemos como lidar com o nosso corpo. Mas a nossa alma é uma região que a gente deixa ela quieta lá. Só que eu quero te dizer que eu conheço e já vi muitas pessoas maduras em Deus caindo porque tem uma área emocional fragilizada. E isso não é para acontecer nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Eu sei porque eu passei uma situação, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, e eu já conhecia a palavra de Deus. E eu não entendia por que aquilo estava acontecendo, porque eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma mulher de fé. E desde que eu recebi essa palavra da fé, eu acatei no coração, e eu não entendia como eu já tinha fé, e aquela doença estava me assolando. Só que eu quero dizer que o conhecimento chegou e o Senhor me libertou. Amém? Um diagnóstico que dizia que não tinha cura, porque para a ciência síndrome do pânico não tem cura. Mas Jesus é a cura. Não importa o nome, a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. Pode ser depressão, pode ser pânico, pode ser câncer. Algumas pessoas podem desistir no meio do caminho, mas a palavra é a verdade. Amém? E eu quero te dizer, queridas, que assim como Ele fez comigo, Ele faz com você. E Ele faz com qualquer um que se achega a Ele. Então, nós vamos ver. Eu queria falar algumas coisas acerca dessa parte mais, que eu chamo a parte racional do medo. Eu queria dar algumas definições para você. Como nós já falamos, eu sou professora, então eu chego aqui e eu quero logo ensinar. Sabe por quê? Porque o conhecimento, ele traz libertação.
A Bíblia diz que o conhecimento traz libertação. Então, o conhecimento natural também nos liberta de qualquer tipo de ignorância. Amém? Então, eu vou dar uma definição sobre medo. O que é o medo? É o estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, real, hipotético ou imaginário. É fobia, pavor, terror. É ausência de coragem, preocupação com determinado fato ou possibilidade, ainda que futura. E o medo desencadeia alguns transtornos que variam de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Aí você pode me dizer, mas eu não tenho medo de nada. Eu sou uma pessoa extremamente corajosa. Eu quero te dizer, queridos, que nenhuma de nós chegamos à perfeição ainda. E existe uma área de fragilidade. E eu quero te dizer que o inimigo, ele encontra essa área para nos fragilizar e nos pegar. Mas quando a gente reconhece a área fraca que a gente tem, nós fortalecemos. Quando ele chega, ele encontra uma porta fechada. E hoje nós vamos fechar essa porta, seja ela qual for, tenha ela o nome que for, amém? Então, e o interessante é que diz que o medo pode ser uma ameaça real ou uma ameaça imaginária. Aí foi que chegou o problema. Sabe por quê? Porque o medo real é muito fácil de lidar. Por exemplo, infelizmente a gente vive um tempo de insegurança na nossa nação, não é assim? Você está aqui ou você vai num restaurante na minha cidade, restaurante é assaltado, lanchonete é assaltado, você vai pegar o carro na rua, as pessoas são abordadas. E isso vai causando medo. E algumas pessoas estão ficando presas por conta do medo. Só que isso é um medo real. Você entende? O perigo existe. Além desses perigos que são reais, existe um perigo que não é real, que é aquele perigo que quem cria é a mente da gente. O perigo real é mais fácil de você resolver. Porque se você está em casa, você fecha a porta. Você é prudente. Você evita aqueles locais que são perigosos. Sem contar que você tem que crer e confessar que aos seus anjos Deus dará ordem ao seu respeito e ao meu respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. Esse a gente fechou a porta e resolveu. Mas aqueles medos que surgem no inconsciente, que você nem sabe, o diabo começa a lançar sementes e sugestões. E você não está percebendo. E ele começa a colocar coisas sem sentido real. Só que eu quero te dizer uma coisa. Para uma pessoa que sofre de síndrome do pânico, o imaginário é muito mais real do que isso que eu posso ver e tocar. Você sabia disso? Por isso o diabo, quando ele prende a pessoa, ela pensa que nunca mais pode se libertar. Só que quando chega o conhecimento, entrou luz, chegou a libertação. Porque comigo foi assim. Quando eu entendi que aquele medo, aquele pânico não era um sintoma real, eu disse, eita, tem uma coisa que está errada. E eu gosto de contar, eu gosto muito de contar a história. E as histórias que eu conto são as minhas histórias. Amém? Por quê? Porque onde eu passei, eu vou localizar você naquilo que você está passando também. Uma coisa que aconteceu recentemente, eu fui viajar para São Paulo. Com meu marido, nós fomos ensinar em Guarulhos. E eu quero te dizer que eu já estou curada de pânico. Faz anos e anos que eu não tomo mais remédio, que eu não me lembro mais o que é pânico, que eu não sei mais o que é depressão, que eu durmo muito bem. Meu marido disse que se eu não soubesse que você não mente, eu não acreditava nessa história que você teve insônia uma vez na vida, porque não parece que é verdade, porque eu durmo muito e bem. Mas eu quero te dizer que o diabo, ele continua batendo a porta, procurando uma brechinha. Se você abrir, ele te pega. Você sabe que ele vem naquilo que um dia você também já foi frágil? E lá vou eu para São Paulo. Eu não tenho medo de andar de avião, graças a Deus. Mas eu não gosto de lugares fechados. A ciência chama isso de claustrofobia, que eu digo que eu não tenho isso, né? Mas quem sofre desse mal não gosta de ambiente fechado, de muito tumulto, você fica assim meio agoniado. E nós íamos
Entramos no avião. Quando eu olhei o avião, eu digo, meu Deus do céu, isso não é um avião. Isso parece, sabe aqueles, parecia um jato, aqueles bem pequenininhos. Eu digo, meu Deus do céu, e esse negócio se sustenta lá em cima, pequeno desse jeito, mas tudo bem, entrei. Queridos, quando eu entrei, parecia uma feira. Era gente que parecia que não ia caber dentro do avião. O ar-condicionado desligado. Era um tumulto e todo mundo querendo entrar ao mesmo tempo, todo mundo querendo sentar ao mesmo tempo, querendo colocar a bagagem ao mesmo tempo. E aquela sugestão chegou, eu disse, pronto, você vai ficar agoniada lá em cima com falta de ar e ninguém pode lhe socorrer, vão lhe levar para onde lá em cima? Mas olha que sugestão ridícula que chegou. Só que eu quero te dizer que no momento que chega a sugestão, eu digo, vou morrer dentro do avião. Pense a manchete, professora do Rema, que ia viajar para São Paulo, morre de uma crise de pânico no avião. Isso existe? Claro que não. Só que o bom é porque do jeito que o diabo ele é rápido, a inspiração do Espírito vai numa velocidade infinitamente maior. Antes da ideia terminar de se formar, chegou o Espírito Santo e disse, ei, isso é mentira. Eu fechei o olho, comecei a orar, meu marido já conhece, ele fez, você não está passando muito bem, não é? Eu só fiz assim e fiquei esperando e comecei a orar. E queridas, eu quero te dizer uma coisa, tem hora que só funciona a oração em línguas. Porque você não sabe o que dizer e nem o que fazer. E eu comecei a orar. E era uma angústia, eu comecei a suar. Todos os sintomas que eu vou ler aqui para você. E eu quero te dizer que eu não tenho mais isso. Eu fui curada. Mas o diabo, que é o pai da mentira, queria dizer para mim que aquilo estava voltando. Só que quando a gente toma uma posição em Deus, quando nós repreendemos e expulsamos, sabe o que é que ele faz? Ele corre. Amém? Não é você que tem que sair da sua posição, é ele. Quando ele chega, que você diz, Satanás está repreendido, em nome de Jesus, saia. A Bíblia diz que quando a gente resiste, firme na fé, ele foge. E foi assim, eu comecei a orar e eu disse a ele, eu digo, eu não estou me sentindo muito bem. E eu queria descer no começo, eu digo, vou descer, não vou nesse avião, porque vem aquele medo. E na hora de calma, tudo vai ficar bem. Eu vou chegar, Deus mandou eu ir pregar a mensagem e eu vou falar aquilo que o Senhor mandou. Mas você entende que assim como vai na sua vida, vai na minha e vai na vida de qualquer pessoa. Aquele ministro que você pensa que nunca acontece nada com ele, o diabo também manda sugestões que não importa quais são, porque todos, queridos, somos iguais. Somos um espírito, temos uma alma e um corpo. Não adianta, o diabo vai trazer sugestões. Só que eu quero te dizer que ele chegou atrasado. A revelação já chegou antes dele, para dizer que ele está derrotado. Amém? Porque em Cristo nós já somos mais do que vencedoras. Amém? Aleluia. E eu vou dizer alguns desses sintomas, o que são, para você localizar por acaso. Se você passa por alguma coisa dessa, você vai ser curado. Amém? Tudo começa numa ansiedade. Começa o medo e depois chega a ansiedade. E essa ansiedade, ela produz alguns sintomas. Esses sintomas podem ser tanto psicológicos quanto físicos, que é aí onde a gente fica confusa. Sabe por quê? Porque ele começa na mente, mas ele não fica lá. Começa a chegar o sintoma. Apesar de que não é verdade que você está doente, o seu corpo não sabe disso. Quando ele acredita na sugestão, ele começa a desenvolver os sintomas. E quais são esses sintomas? Dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitação, alteração gastrointestinais. E os psíquicos, insônia, irritação, tensão, inquietação, perda de concentração e outros. Ou seja, aquilo que estava na mente, que era um medo que você nem sabia, quando ele entra no nível de ansiedade, você começa a sentir. Aí o coração dispara.
Aí você começa a suar. Aí você começa a passar mal. E você acha, algumas pessoas pensam que estão infartando. Você sabe que muitas pessoas chegam no hospital acreditando que estão tendo um infarto. E é uma crise simplesmente de ansiedade. Muitas pessoas. Tanto é que hoje é comum, você chega lá, algumas pessoas, se chegar infartando, alguns colocam assim, não, é estresse, e manda para casa. Porque o sintoma é tão parecido, que infelizmente todo mundo já sabe, é estresse, é ansiedade, é pânico, e tome um remédio de tarja preta para resolver. Só que não é assim que a gente resolve. A gente resolve entendendo o que está acontecendo, identificando qual é o problema, identificando qual é o sintoma e enfrentando. Amém? Eu não sou contra remédio, tomei no período que eu precisava, porque a ciência é uma dádiva de Deus. Amém? A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, que não há sombra de variação. Tudo que é bom vem de Deus. E se a ciência identificou um remédio que promove cura, é dele. Amém? Então, se você precisa por um tempo, aquilo vai lhe ajudar por um tempo, até que você esteja forte o suficiente para que com sua fé você fique plenamente curado para não precisar mais disso. Mas até lá, não entre em condenação se você precisa de alguma medicação. Amém? Porque isso também vem de Deus. E o que eu tenho percebido, queridas, hoje, além dessa questão da ansiedade, dessa questão toda psicológica, física, emocional, é que a quantidade de suicídio tem aumentado muito por isso. E você diz assim, mas você só veio para dar má notícia? Não. Eu vim para dizer que a mudança dessa história está na minha mão e na sua. Sabia disso? Porque tem pessoas do nosso lado sofrendo muito, pensando em acabar a vida, mas não é a vida que ela quer acabar. Ela quer acabar com a dor e com a angústia que ela tem sentido. E por não saber como fazer, a primeira coisa que pensa, sabe o que é? Eu vou acabar com a minha vida porque essa agonia passa. E não é assim. E deixa eu te falar uma coisa, a primeira experiência que eu tive de suicídio com alguém próximo foi com um médico que fez o meu segundo parto. Ele aparentemente era um homem muito equilibrado, muito bem casado, todas as pessoas gostavam dele, os pacientes, todo mundo tinha excelente referência dele. De repente chega a história, Dr. Flaviano suicidou-se. Eu fiquei chocada, porque ele tinha feito meu parto fazia pouco tempo, auxiliando a minha obstetra. Um homem maravilhoso, atencioso, educado. Você até pensa assim, não tem problema para isso. Só que, infelizmente, em algum momento, e você começa a se sentir culpada, diga, ai meu Deus, será que eu podia ter feito alguma coisa? Eu não podia porque não estava perto. Mas eu disse, Senhor, me usa para aqueles que eu estiver. E eu tive uma experiência recente com Valesca, que ela estava lá em casa. Eu disse, olha, você saiu de Maceió para vir aqui expulsar um demônio. E a gente estava em casa, saiu para fazer compras. Quando chegou, a gente vai entrando na recepção do prédio e chega um senhor pedindo meu celular e eu perguntei o que tinha acontecido. Ele disse, eu preciso ligar para a minha sogra porque a minha filha está passando muito mal. E assim, a gente que é nordestina, a gente é muito receptivo, né? E a gente é assim, às vezes muito... Não é só carismático, a gente já entra. Quando ele disse, a minha filha está passando mal, sem querer ser mal educada, eu já fui entrando dentro do apartamento para socorrer a menina. Nem perguntei se eu podia. E quando eu chego, eu perguntei o que é que ela tem. Ele disse, ela tentou suicidar-se. Na hora falta o chão, porque você não sabe o que é que você vai fazer numa situação dessa. A menina estava lá deitada, ela tinha tomado comprimido, ela tinha tomado água sanitária, ela tinha bebido e tinha feito um coquetel. E ela estava lá, desacordada. E Valesca entrou, se ajoelhou no chão, começou a orar. Eu saí para ligar para o SAMU e ligar para a sogra dele e todo mundo ligando. E quando eu não conseguia nada, eu parei, soltei o celular e digo, Valesca, vamos aqui, minha filha, que a gente tem que resolver, é a gente mesmo. E cadê o socorro? Eu digo, vai chegar, mas enquanto não tem,
Queridas, o nível de opressão naquele lugar era tão palpável que eu e ela ficou passando mal quando terminou. A opressão diabólica naquele lugar era perceptível. Sabe um ambiente que parece que tem uma cortina e você entra, quando você sai na porta que você entra, você sente aquele impacto? O diabo atormentando, porque a Bíblia diz que o medo, ele traz tormento. E ele atormentou no nível para roubar aquela vida. Mas glória a Deus que ele foi derrotado. E nós orávamos, Valesca fazia, hoje você não morre. A menina dizia, eu quero morrer. Eu quero ir para onde está a minha mãe. Ele disse, pois minha filha, pois hoje não é o dia não, você não vai. E nós repreendemos, nós expulsamos, nós oramos por ela. Quando ela saiu para o hospital, ela já estava acordada e nos agradeceu pelo que nós tínhamos feito. Ela sumiu de lá. Mas eu estou aguardando por ela para chegar. Eu preciso pregar para essa moça. Quando eu passo por lá, eu digo, meu Deus do céu, eu passo, eu sinto a opressão na porta da moça. É impressionante. Então imagina o nível de tormento que ela está vivendo. Aí você pode dizer, mas não quer nada. Sabe por que não quer? Porque pensa que não precisa. No dia que ela entender que em Deus existe uma libertação, uma cura, uma paz, nunca mais ela vai viver pensando em terminar a vida que foi um presente dado por Deus. Amém? Então a gente não precisa, queridos. A estatística diz que no mundo morre mais de 1 milhão de pessoas por ano. Que 10 a 20 milhões de pessoas tentam fazer o suicídio. Isso não é uma estatística mentirosa, não, é real. Você imagina o que é nós estarmos aqui sabendo que tem algumas pessoas que estão tentando se matar agora e algumas estão conseguindo. E durante um ano esse número chega a 1 milhão. A estatística na TV não fala. Ela fala no terrorismo de Paris, não é verdade? Fala tantas outras coisas. A estatística do trânsito que mata muito. Mas você entende que 1 milhão de pessoas por ano é um dado que nós poderíamos mudar? Porque em Deus existe um poder, porque a Bíblia diz que a presença dele traz plenitude de alegria. E o que essas pessoas precisam é dessa paz e dessa alegria que eu e você temos e que excede o entendimento. Amém? E nós vamos fazer isso. Eu creio em nome de Jesus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu medo e o que é que tem te atormentado? Você pode ter algum, você não vai responder para mim, você vai responder para você. Porque aquilo que você chegou hoje, é disso que você vai ser liberto. Amém? Então, seja o nome que for, eu quero que você fique com ele na sua mente. O que tem te atormentado, o que tem roubado a sua paz, é disso que você vai ser liberto hoje. E é interessante, nós conhecemos muito bem a história de Davi e Golias. Todo mundo conhece. Davi venceu o gigante e derrotou. Agora, sabe o que é interessante? Eu estava até comentando com Priscila, é porque é muito ridículo você pensar num menino de 17 anos vencendo um gigante treinado para a guerra de quase 3 metros. E o interessante é como foi colocada essa história, porque os israelitas viam o gigante exatamente como ele era. O que ele era? Um gigante. Só que Davi, quando olhou para ele, o que foi que ele viu? Ele disse, quem é esse incircunciso? Quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? Você entende que tudo depende da perspectiva que a gente olha? Se eu perguntar para você, quem era que estava certo nessa história? Quem estava certo, Davi ou os israelitas? Os dois estavam. Porque de fato, ele era um gigante. Só que a diferença é que os israelitas olhavam aquela situação de baixo para cima, da sua humanidade. Então, quando eu olhava, eu via o gigante e eu pensava, não tem como eu vencer. A diferença é que Davi conseguia ver na perspectiva de Deus. Ele olhava de cima para baixo. Ele dizia, esse homem é um sem aliança. Ele está afrontando o meu Deus. E não há nada nem ninguém que possa contra o Senhor. Amém? Você pode
todas as coisas em quem? Em Cristo que fortalece você. Então não tem circunstância, não tem situação, não tem medo e nem o nome. Quando você olhar, querida, seja qual for o nome, você olhe da perspectiva de Deus para baixo e diga: ei, quem é você que está me afrontando? A sua luta não é comigo, querido. Eu já passei. Você vai ter que se resolver com o Senhor, porque eu pertenço a Ele, eu sou dele. Então olha a situação da perspectiva certa, querida. Não existe nada que não possamos vencer. E nada é nada. Amém? Então imagina aquela criança, porque com 17 anos para a gente ainda é uma criança. Ele conseguiu ver a situação da perspectiva. Mas você sabe que a afronta para os israelitas era grande? A Bíblia diz que durante 40 dias, aquele gigante chegava de manhã e de tarde, lembrando disso: ei, quem é que vem lutar comigo? Porque o que vier eu destruo. E nós vamos para cima de vocês e nós vamos ganhar essa guerra. Mas eles acreditaram. Quando Davi ouviu aquilo, ele disse: está ficando doido, porque contra Deus não há condições de vencer. O Deus que Davi conhecia era o único verdadeiro e ele sabia. E a Bíblia conta lá em 1 Samuel de Golias na mão. Amém? Sabe o que aqui significa, queridas? Que quando a gente olha as coisas na perspectiva de Deus, não existe gigante que você não possa destruir. Não existe gigante que você não possa vencer, porque o maior habita em você. Amém? O maior está dentro de você. Não importa o nome que esse gigante tenha. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Aleluia. 2 Timóteo 1, versículo 7. Amém? E diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Na sua Bíblia tem assim? Existem outras versões, mas eu gosto muito dessa versão que fala em medo. Deus não nos deu espírito de medo. Sabe o que você recebeu do Senhor? Você recebeu poder, você recebeu amor e você recebeu equilíbrio. E é interessante que aqui fala em medo como espírito. E como espírito, a Bíblia diz que a gente chega e expulsa. E diga: saia em nome de Jesus. E você recebeu o poder. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele nos fortalece nas nossas fraquezas. Então não existe área fraca. Porque Paulo disse: olha, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Na área que você é fraca, é a oportunidade que você tem de ver o poder de Deus em manifestação, lhe fortalecendo para você superar aquilo. Sabe por que é fácil, queridas? Porque não depende de mim nem de você. Depende de Deus, que é o que coloca o poder capacitando você e a mim. Amém? Além desse amor, além desse poder, a Bíblia diz que Ele nos deu equilíbrio. Sabe por que o equilíbrio? O equilíbrio é para você manter esse amor e esse poder numa vida constante, numa vida equilibrada, aonde isso vem de você e passa para os outros. Vem de você e passa para os outros. Quando nós conseguimos, queridos, ter uma vida de equilíbrio. Sabe, eu admiro muito, eu acho lindo pessoas equilibradas. Aquelas pessoas que são sempre a mesma coisa. Graças a Deus eu convivo com algumas pessoas assim. Meu pai é extremamente equilibrado. Ele consegue manter aquela constância sempre. Não importa a circunstância, não importa a situação. Você vai ver ele do mesmo jeito. E é isso que eu quero para a minha vida. Eu tenho pedido ao Senhor: Pai, eu quero equilíbrio. Eu quero ser um lugar de socorro para as pessoas. Eu quero ser uma palavra que alivia o fardo. Amém?
Porque independente da situação, você vai dar aquilo exatamente que a pessoa precisa. E as pessoas precisam ver isso em nós, queridas. Então nós já temos, porque a Bíblia diz que o Senhor nos deu poder, amor e equilíbrio. E nós já sabemos, eu só vou citar alguns versículos. Em Jó 3, no 25 a 26 e 26, Jó disse o seguinte, não precisa você abrir. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Eu não tenho paz, não tenho tranquilidade, não tenho descanso, somente inquietação. Porque, infelizmente, como a Bíblia diz, o medo atrai aquilo que você tem. Porque o medo é contrário à fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar ao Senhor. Então nós não vamos viver em medo. Nós vamos ter uma vida de fé, equilibrada. Amém? Mas Jó aprendeu. Jó lá em 42, no versículo 2 e no 5, ele disse assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que é que a gente entende aqui? Jó passou aquilo tudo, querido, simplesmente porque não conhecia o Senhor. Mas quando ele veio a conhecer, o que aconteceu? Ele entendeu que em Deus tinha segurança. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu consigo entender que eu sei que você é poderoso para fazer todas as coisas. E nenhum propósito de Deus, queridos, pode ser frustrado. Nada que Deus planejou para mim vai se frustrar, porque só depende de mim e de você. Só depende de uma posição nossa. Então, independente das pessoas, independente das circunstâncias, eu e você somos capazes, por Ele, para cumprir o propósito. Amém? Aleluia. Abra aí em 1 João 4, 16. 1 João 4. Nós vamos ler do 16 ao 18. E diz assim: assim, nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor de Deus, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque nesse mundo somos como Ele. No amor não há medo. Aleluia. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Queridas, o amor de Deus, o perfeito amor, expulsa todo o medo. Quando nós estamos cheios desse amor, Romanos 5 diz que esse amor já foi derramado nos nossos corações. Ele está dentro de nós. Esse amor expulsa, lança fora todo o medo, não tem espaço. Um copo cheio de água, se esse copo estivesse cheio de água, não cabe outra coisa, porque está cheio. Se você está cheia do amor de Deus, não cabe outra coisa, não sobra espaço para o medo. Você percebe isso? Então, quando nos enchemos desse amor, quando entendemos que estamos nele e ele em nós, não existe espaço. Está preenchido. O medo cai fora. Por quê? Porque o amor expulsa, lança fora todo o medo. E quem tem medo não está maduro em Deus, não está aperfeiçoado em Deus. Então você entende que nós só precisamos estar nele e ele em nós, não sobrou espaço para medo. Aleluia, aleluia. Salmo 56, 11, eu vou ler para você, diz assim: em Deus ponho minha confiança e não terei medo. O que me pode fazer o homem? Nada, aleluia. E eu quero contar uma ilustração para vocês. Eu sou péssima de contar essas ilustrações, mas dessa eu me lembro muito bem.
porque Deus falou muito comigo com ela, com essa ilustração. E é o seguinte, é sobre você acreditar e você confiar. E eu ouvi, você sabe, no circo não tem aqueles, eu não sei o nome, eu ia perguntar, meu marido esqueci de perguntar, não é trapezista. É aquele cabo de aço que tem uma que vai numa bicicletinha. Eu vi até umas imagens na internet, é porque eu não pude trazer. E o homem vai lá no cabo de aço, naquela bicicleta. É muito impossível de você passar, né? Mas o cara era muito bom. O animador do circo fazendo aquele auê, porque o animador ele é preparado para isso. E ele perguntava à plateia: vocês acreditam que ele vai passar? E esse homem era um homem conhecido internacionalmente, que estava lá nesse circo. E a plateia: vai! Vocês acreditam que ele consegue? Consegue. Vocês acreditam mesmo que ele não vai cair? O povo: não vai cair. Vocês confiam nele? Confiamos. E na bicicleta tinha um bagageiro atrás. Quem confia e vai aqui no bagageiro? Acabou a confiança da plateia. É assim, eu acredito, né? Desde que aquilo não me comprometa. Não é assim? Eu acredito, ele é o cara, ele nunca caiu, mas eu não vou confiar, porque vai que ele cai no dia que eu estou no bagageiro. Você sabe que, infelizmente, muitas vezes, é essa confiança que nós pensamos que temos em Deus. Você diz: eu acredito, olha, Deus, ele é poderoso. Só que chega uma situação onde a sua fé nele é colocada à prova, você não tem coragem de subir no bagageiro. E Deus falou isso comigo, que teve situações que eu não confiei, que ele era poderoso para me fazer ultrapassar. E quando eu entendi aquilo, eu digo: Senhor, pois eu sento no bagageiro e nunca mais eu saio. Porque nós temos que confiar nele, queridas, de um jeito que você simplesmente, com medo ou sem medo, você senta, fecha o olho e vai embora. Porque algumas situações a sua fé não vai entender. E fé também é você crer a ponto de não precisar de explicações. Porque vai chegar o tempo certo e ele te revela. Você sabia disso? Então tem momentos que nós precisamos fechar os olhos e dizemos assim: Senhor, eu confio, me leva. Você sabe que muitas vezes a gente tem tanto conhecimento da palavra, que se eu chegasse aqui e dissesse: vamos abrir no Salmo 23, a maioria ia recitar de memória, não é assim? E nós iríamos fazer um coro aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a tua bondade e a tua fidelidade me seguiriam todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Acabei de recitar um salmo. Mas eu quero te dizer, queridos, que independente de ser um salmo, independente de ser a palavra, se ela só está na nossa boca e na nossa mente, ela não vai produzir frutos. Ela é uma vã repetição. Ela é uma reza que você pega e você recita. Ela é uma poesia, porque um salmo é uma poesia. Agora, quando você entende o que você está falando, quando você tem convicção sobre quem você está falando, quando você experimenta e tem experiência acerca dessa pessoa que está falando, quando você diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem plena revelação que você tem um Deus que não é só Deus. Você tem um Deus que Ele é o teu Senhor e que Ele não vai permitir que nada falte a você. Nada, queridos, é nada em qualquer idioma. Nada
falta de nada, falta nenhuma. E isso lança fora o medo quando o inimigo vem dizer que vai faltar, que não vai ter suprimento na sua casa, que não vai ter suprimento na sua geladeira, que você não vai conseguir pagar a escola das crianças e que você não vai ter. Você, quando entende que você tem um Senhor e que esse Senhor, Ele vai te suprir, você descansa. Nada vai me faltar. Amém? Ele faz você deitar em pastos verdejantes. Existe o alimento disponível. O alimento de hoje é para hoje. A Bíblia diz que o maná era dado todos os dias. Mas os incrédulos, eles queriam guardar o maná para o outro dia. Sabe por quê? Porque a incredulidade diz que o de hoje você tem, mas e se faltar amanhã? Eu vou guardar. Aí sabe o que era que acontecia? O maná apodrecia. Porque o Deus que te supre hoje é o mesmo para te suprir amanhã. Ele não muda, queridos. Não há sombra de variação nele. A Bíblia diz que Ele faz você ficar deitado nesse pasto verde. A grama sempre é verde. Sempre tem alimento. Além de você ter alimento para o seu corpo, você tem descanso para a sua alma. E eu amo essa parte. Ele traz refrigério para a alma. Ele traz descanso para a alma. Amém? Ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu trarei descanso. Você entende que você tem suprimento e você tem descanso? Querido, significa, sabe o que? O suprimento é para o corpo e o descanso é para a mente. Você vai deitar e você vai dormir. Não existe demônio no inferno que possa reter o seu sono, porque ele tem descanso, ele tem refrigério para a alma. Amém? Aquela tribulação na mente sai. E independente, o salmo continua, que se você vai, e você vai lendo todo o salmo, que se você ainda estiver andando num caminho de morte, Ele é poderoso para te livrar. Amém? E fecha dizendo que nós vamos ser todos os dias, a bondade e a misericórdia vem seguindo você. Você vai andando, vem aqui, Janaína, por favor. Anda aqui atrás de mim. Eu vou andando e a bondade, vem, Ana. A bondade e a misericórdia vem me seguindo. E eu vou andando e a bondade e a misericórdia. Outra versão diz: bondade e fidelidade vem me seguindo todos os dias da minha vida. Aleluia! Hoje tem bondade e fidelidade, mas amanhã tem também. Hoje você tem, mês que vem você tem, 2016 você tem. Amém? Não retém o que Deus te deu em abundância, queridas. Não tenha medo. Você tem um Senhor. E você tem que entender que esse seu Senhor é o seu pastor. Ele cuida, Ele guarda. Amém? Não precisamos ter medo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom. Então, quando eu tive esse entendimento pleno, que o meu Senhor é o meu pastor, eu vou no bagageiro de olho fechado, e hoje é fácil, eu abro até o olho. Amém? Porque você entende que aonde você vai com o Senhor, você está em segurança. Quando Ele diz vá, você vai. Quando Ele diz fique, você fica. E a orientação dEle é segura e traz paz. Amém? Aleluia. Em 1 Pedro 5:7 diz assim: então lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, queridas? Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu queria soltar um vídeo para você, que fala sobre a história da ostra. E depois eu vou dar o testemunho bem rapidinho para a gente encerrar. E essa história me identifica demais. Porque quando nós somos sábias, você usa
todo o sofrimento e toda a dor para transformar em beleza. Mas é essa beleza, queridas, que não é uma beleza superficial. É uma beleza que através daquilo que você passou, as outras pessoas vão ser alcançadas e transformadas através da sua vida. Amém? A ostra e a pérola. Pode soltar. Uma ostra que não foi ferida não produz pérola. Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia a penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas, para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida, de algum modo, não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de alguém? Já foi acusado de ter dito coisas que não disse? Suas ideias já foram rejeitadas ou mal interpretadas? Você já sofreu os duros golpes do preconceito? Já recebeu o troco da indiferença? Então, produza uma pérola. Cubra suas mágoas com várias camadas de amor. Infelizmente, são poucas as pessoas que se interessam por esse tipo de movimento. A maioria aprende apenas a cultivar ressentimentos, deixando as feridas abertas, alimentando-as com vários tipos de sentimentos pequenos e, portanto, não permitindo que cicatrizem. Assim, na prática, o que vemos são muitas ostras vazias. Não porque não tenham sido feridas, mas porque não souberam perdoar, compreender e transformar a dor em amor. Um sorriso, um olhar, um gesto, na maioria das vezes, fala mais do que 1000 palavras. E você viu como é interessante, é que eu não sabia disso, mas tem ostras que não produzem pérolas. E é interessante, não é que ela não tem a capacidade de produzir, é porque ela decidiu não produzir. Ela decidiu não se proteger. Ela decidiu não fazer alguma coisa produtiva com aquilo que estava atacando. E quando eu vi isso, eu digo, pois agora eu entendi o que eu falava. Eu passei tantas situações difíceis, queridas, que eu não entendia, porque eu dizia, Senhor, eu sei que isso não veio de você, porque você é bom. Para que tanto sofrimento? Quando você entende que você pode transformar essa dor e esse sofrimento em uma pérola, você entende que aquilo não foi em vão. Quando eu uso o que eu passei e o que eu sofri para ajudar outras pessoas, aquilo que era para ter sido para me destruir, serviu para me levantar. Amém? Aquilo que o diabo pensou que ia acabar com a minha vida, vai alcançar outras pessoas dizendo para ela, aquele que me curou é poderoso para te curar também. E eu consegui transformar essas dores, todos esses sofrimentos, numa pérola que hoje é meu ministério. Eu não sou psicanalista por conta da psicanálise. Eu sou psicanalista porque foi um caminho que eu encontrei para chegar até as pessoas, para dizer que tinha jeito para a vida delas. Não é Freud que vai consertar. É o Senhor, o Deus a que eu sirvo, o meu pastor. Mas que eu tenho que ir por caminhos alternativos para chegar no único caminho que é verdadeiro. Você entende? Porque muitas pessoas que chegam ao consultório não vêm à igreja. Muitas pessoas que me procuram lá nunca vai botar um pé nessa igreja. Mas ela me encontrou no lugar onde ela vai ouvir uma palavra de esperança. Onde ela vai saber que para o caso dela tem jeito. Amém? E aquilo que ela pensou
que um dia não tinha jeito. Eu tenho uma experiência linda com uma paciente que eu tive em João Pessoa. E hoje ela frequenta a igreja que eu frequentava lá. E é um braço forte para o pastor da igreja. Ela vai pregar na rádio. E me procurou desesperada, pensando que não tinha jeito. E ela foi só para uma terapeuta. Mas você entende que Deus usa caminhos para fazer coisas que eu e você não entendem? Então deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que o diabo usou para te destruir, se fortalece. O poder de Deus vai te fortalecer nessa área. E simplesmente você vai ter uma capacitação de Deus para alcançar a vida de outras pessoas. Não existe nada impossível para Deus. Amém? E quando a médica me falou, quando eu tive depressão pós-parto, que ela disse que não tinha cura, e eu fiquei com aquele diagnóstico que não tem jeito, você vai fazer o quê? Você chega e diz, olha, você vai tomar esse remédio para o resto da vida, você vai conviver com esses sintomas para o resto da vida. Mas eu conhecia a palavra da verdade. E eu estava muito confusa, e Deus, Ele colocou um homem na minha vida, doutor Roberto Ribeiro, eu sempre falo nele. Porque quando eu estava fragilizada na minha fé, porque a minha fé não estava sendo suficiente para me curar, ele me lembrou um dia que Jesus Cristo no Getsemane, ele estava tão atribulado que ele disse que a alma dele estava profundamente triste. Você sabe o que é profundamente triste? É um nível de tristeza e um nível de depressão tão elevado que eu e você não conhecem, porque nós nunca chegamos a suar sangue. Ele estava no nível de angústia, que os poros dele saía sangue. E ele disse, olha minha filha, não deixe o diabo te enganar, dizendo que você não tem fé. E venceu, porque você está sofrendo e vai vencer. Amém? E eu quero te dizer, queridas, que a palavra, através daquele homem, me trouxe libertação. E eu comecei a ter uma posição diferente. Eu entendi quando tinha uma crise de pânico, que você pensa que vai morrer, como foi esse caso do avião, mas a do avião eu já estava curada. Eu só fui com a palavra. Eu começava a trazer lucidez para mim. Eu dizia, olha, isso não é real. Você não está passando mal. Só que o diabo queria me fazer desanimar. E isso não foi uma, nem duas, nem três, nem 10, nem 20. Foram quase 2 anos resistindo. Mas chegou um dia, queridas, que o milagre foi estabelecido. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que estão às portas de vencer situações. E infelizmente desistem. Sabe por quê? Porque a véspera de um milagre não é o dia do milagre. Você está entendendo isso? A véspera do milagre não é o dia, mas no outro dia chega o milagre. Amém? Não desanima, queridas, porque independente do que você está passando, você pode estar na véspera. E você tem que acordar todos os dias com a expectativa. É hoje. E se não chegou hoje, no outro dia você vai dizer, não foi ontem, mas é hoje. E foi desse jeito que eu venci. E chegou um dia que a manifestação plena chegou. E não tinha mais remédio, não tinha mais sintoma, não tinha mais doença. Então eu digo, a cura para a síndrome do pânico, a cura para a depressão, a cura para a tristeza, a cura para ressentimento, a libertação no perdão. Independente, o Senhor mandou me dizer aqui que existem mulheres que estão presas a homens que provavelmente nunca voltarão. E você está presa numa rede de ressentimento. A pessoa já seguiu, já viveu, já está vivendo a vida e a mulher está presa. Nós cantamos uma música aqui que diz: eu não tenho tempo para perder com ressentimento, porque ele
me ama. Não importa se você foi rejeitada, não importa se você foi traída, não importa se você foi deixada, Ele lhe ama. Libere perdão, queridas. Não perca tempo se amargurando com ressentimento. Deus quer encontrar teu coração limpo. Ele precisa do teu coração limpo para fazer coisas novas, para trazer um vinho novo. Amém? Não perca tempo. Existem mulheres perdendo uma vida com situações que não vão mudar e ela quer permanecer na amargura. Ela simplesmente se recusa a deixar o passado para trás. Queridas, a Bíblia diz que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Deus tem um tempo novo para você. Segura isso. Amém? Eu passei um tempo em Vitória e quando eu fui para lá, foi uma das situações mais difíceis que eu passei na minha vida. Meu ex-marido me deixou lá com 2 filhos. E a 2.000 quilômetros de distância de casa, eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha amigo, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. As pessoas que eu poderia me apoiar, tinham que vir embora, que foi o pastor Eliseu e Ana Linda. E vieram embora e ainda disseram assim: a gente vai confiar o que a gente construiu aqui na sua mão. E eu pensei, eles só podem estar doidos. A minha vida num caos, eu mal conseguia ficar de pé, tendo a minha família, a minha casa para estruturar, porque para mim eu tinha perdido tudo. Sobrou o quê? Eu tinha deixado o meu trabalho, eu tinha deixado uma empresa, eu tinha deixado tudo para servir ao Senhor, juntamente com um homem que olhou para trás e foi embora. E o diabo disse: minha filha, pois agora você sabe para onde você vai voltar? Para aquela condição de deprimida, para aquela condição de mulher que tinha medo de tudo. Ele dizia isso a mim constantemente. E uma vez, querida, foi uma das situações que mais me doeu. Nesse dia eu chorei. Priscila olhou para mim, ela está aqui, ela disse assim: mãe, você não disse que foi Deus que nos trouxe para aqui? Eu disse: foi. E por que tudo isso está acontecendo? E foi quando eu entendi que a fé é você esperar para entender depois. Naquele momento, eu não tinha condições de entender o que Deus ia fazer. Mas eu quero te dizer que o Deus que faz milagre, ali era véspera. Eu estava querendo entrar em desespero, mas eu entendi, o dia não chegou. O Deus que me trouxe aqui é poderoso para fazer um milagre. Qual vai ser? Eu não sei. Porque eu olhava para minha conta no banco, não tinha dinheiro. Eu olhava a situação e dizia: vou voltar. Eu não tinha para onde voltar. Eu não tinha mais casa, eu tinha alugado, estava tudo. Eu não tinha mais para onde voltar, eu não tinha trabalho para voltar. Eu ia voltar para onde, queridas? Não tinha. Só que eu quero te dizer que quando a gente conhece o Senhor, a gente sabe que Ele pode todas as coisas. E nenhum propósito dEle vai ser frustrado. Deus me levou para aquele lugar para ser diretora do Rema Brasil. Eu não sabia, mas Ele sabia. E eu quero te dizer que quando eu estava trabalhando naquela escola, todos os dias, no início das circunstâncias, eu me levantava chorando da cama, lavava o rosto, maquiava, colocava o uniforme da escola. Quando chegava lá, eu esquecia que tinha problema. Sabe por quê? Porque eu estava ocupada demais socorrendo outras pessoas. Eu estava ocupada demais, me importando com os outros. E chegou o dia, simplesmente, que a cura se manifestou. Eu não voltei para a depressão, eu não voltei para o pânico, eu não voltei para o lugar de onde Deus me tirou. Muito ao contrário, eu estava fugindo fazia muito tempo do ministério. E foi exatamente no ministério que Deus me colocou. Foi exatamente para pregar para as pessoas, para dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você pede e além do que você pensa. Sabe por quê? Porque no meio disso tudo Ele ainda me deu um marido. Eu não esperava mais. De fato, eu nem queria mais. Mas Ele sabia que eu precisava. E Ele me deu para me curar, porque eu fiquei com a autoestima muito fragilizada, queridas. Eu sei que não é fácil ser abandonada.
Não é fácil ser traída, mas eu quero te dizer que Deus te ama. Ele é poderoso para guardar o teu coração e dar um vinho novo, se você quiser. Amém? Não desanime, o milagre não chegou, mas amanhã pode ser o dia. Fica firme naquilo que você deseja, fica firme dentro do propósito. Amém? E eu queria chamar, se tem alguém aqui, como eu falei, e perguntei se você tem alguma dificuldade que tem um nome e você precisa de juntar a sua fé com a minha para que você se liberte, independente do medo. Qualquer situação, queridos, que traz tormenta, vem aqui que nós vamos só impor as mãos sobre você. Porque há um poder na imposição de mãos. Então, se você precisa, levanta, vem aqui que a gente vai orar. Amém?